Fala galera, Comunica Reino no ar, solta a vinheta. Comunica Reino no ar, fala galera, solta aquela vinheta. Nossa, vinheta top! Bom galera, nosso primeiro devocional do canal Comunica Reino. E eu não poderia abordar algo que não fosse o reino, que não estivesse envolvido com o reino. E eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Comigo? Para você mesmo. Que tipo de evangelho você tem pregado? Que tipo de evangelho você tem vivido? Como assim, qual evangelho eu tenho pregado? Qual evangelho eu tenho vivido? Vai ser fácil. É exatamente isso, galera. O evangelho que nós precisamos viver, o evangelho que nós precisamos pregar e ensinar, é o evangelho que está contido na palavra de Deus. Só que hoje, infelizmente, nós temos visto e ouvido muitas pessoas distorcendo o evangelho e pregando muito aquilo que as ovelhas querem ouvir, muito mais aquilo que o povo quer ouvir do que aquilo que Cristo realmente tem para compartilhar. E uma coisa que eu tenho percebido na palavra do Senhor é que a palavra de Deus ela é muito clara. Paulo ele escreve à igreja de Corinto, uma igreja que tem muitos problemas morais, eclesiásticos, assim como muitas igrejas nos dias de hoje. E ele fala algo tremendo aos nossos corações. E é com essa fala que eu gostaria de começar esse devocional, eu gostaria de iniciar esse devocional. Que essa fala está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo nos ensina aqui algo tremendo. Cara, a mensagem não é a nossa mensagem. Não somos nós que precisamos estar em evidência, mas sim Cristo como único Senhor das nossas vidas. E eu imagino Paulo transmitindo essa mensagem com tamanha clareza no seu interior, dizendo, cara, não é o meu nome que precisa estar em evidência. Não é a minha vontade que precisa ser realizada. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu fui chamado para pregar um único Evangelho, uma única mensagem. E aí é que está o segredo. Se nós somos chamados não para pregar a nós mesmos, mas para pregar a Cristo como único Senhor, aí eu te pergunto, qual era a mensagem principal de Jesus? Qual era o tema principal de Jesus, das ministrações, das suas parábolas, as oportunidades que Jesus tinha com os seus discípulos, o que ele mais abordava, o que ele mais falava? E quando nós nos aprofundamos nisso, nesse objetivo, nós então começamos a enxergar Jesus abordando sempre 99% das suas mensagens era sobre o reino de Deus. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, o reino de Deus é semelhante a um homem. Todas as suas parábolas, todas as suas mensagens, a sua fala era toda referente ao reino de Deus. E eu imagino Paulo entendendo isso quando ele diz, olha, eu não prego a mim mesmo, mas eu prego a Cristo Jesus. Olha, eu não preciso que o meu nome esteja em evidência. Eu não preciso ser reconhecido, mas eu preciso que Jesus seja reconhecido. Eu preciso que o evangelho do reino seja reconhecido. Eu preciso que Jesus seja reconhecido. E aí eu te digo, essa missão ela não vai ser fácil. Essa missão ela não vai ser tranquila, essa missão não vai ser simples. Mas ainda que você enfrente lutas e ainda que você enfrente dificuldades por essa mensagem, tenha bom ânimo, se alegre, porque no mundo nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas assim como Jesus venceu esse mundo, nós também venceremos esse mundo porque nós somos os seus discípulos. Mas Paulo, ele é tremendo quando ele nos diz, olha,
Não pregue a si mesmo, pregue a Jesus, pregue o reino de Deus. E se nós continuarmos a palavra do Senhor, na mesma carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida seja manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Ainda que em nossos corpos tenhamos as marcas do Evangelho do Reino, essas marcas elas terão um sentido maior, um valor maior, quando esse Evangelho do Reino surtir efeito na vida de cada um de vocês. A minha oração é que nessa geração possa se levantar homens e mulheres, jovens, dispostos a pagar o preço por esse Evangelho do Reino, assim como Paulo, assim como aqueles apóstolos pagaram o preço. O desejo do meu coração é que essa mensagem possa chegar ao teu coração e que você possa, com alegria, entender que a sua missão não é promover a si mesmo, mas promover o reino de Deus. Não é pregar as suas vontades, mas pregar a vontade de Cristo em nós. Não é pregar aquilo que você acha, mas é pregar aquilo que Cristo nos ensina. Seja um instrumento de Deus, seja a boca do Senhor para essa geração e pregue, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e arrependem-se, porque é chegado o reino de Deus para essa geração. Se levantem para transformar vidas e impactar corações. Eu creio, acredito em cada um, como Paulo encerrou. Em Atos capítulo 28, versículo 30, 31 diz que: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o evangelho da prosperidade, não, o evangelho de curas, não, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Pregue o reino de Deus, pregue o reino de Deus, e o Senhor irá te usar como nunca antes usara. Deus te abençoe. Galera, esse foi o nosso primeiro devocional do nosso canal Comunica Reino. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Face, facebook.com/comunica.reino. Nós temos também no Instagram, @comunica.reino. E no YouTube é só você pesquisar como Comunica Reino e você vai encontrar nosso canal. Galera, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Compartilhem, divulguem e vivam o reino de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.